Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um capítulo especial do livro Bernoulli, volume 2, 4V, página 16, onde nós vamos trabalhar contra-argumentação. De antemão, quero alertá-los que esse tipo de estratégia argumentativa é muito comum na redação do tipo dicotômica, naquela proposta de redação em que você tem dois tipos, dois lados, melhor dizendo, a escolher. Ou você vai ser a favor ou você vai ser contra. Não se esqueçam que esse tipo de prova é comum em concursos públicos, nas provas da ESA, porque até a SPSEX mudou muito o padrão dela, os últimos temas, os 4 últimos temas da SPSEX são todos de ordem social, problema social como o Enem. A ESA tem ainda uma variedade muito grande das provas. As provas de vestibular são mais raras, a cobrança de um tema dicotômico. A prova da FACID, quase todas elas são desse tipo, dicotômico, a favor, contra. E as provas de concursos públicos, a grande maioria delas também cobra esse tipo de prova. A prova em que você precisa decidir em que lado fica. Então, não se esqueçam que essa estratégia é apenas desse tipo de prova de redação e que em 21 anos de Enem, nunca o Enem cobrou um tema do tipo a favor ou contra. Nunca, em 22 anos de prova, o Enem perguntou a você se você é a favor ou contra determinado tema. Então, nós vamos aprender a estratégia argumentativa de contra-argumentar, de refutação de ideias opostas, que é a mesma coisa. No entanto, não nos esqueçamos que o Enem não gosta desse tipo de redação, tá bom? Então, vamos começar com a leitura da página 16. Contra-argumentação. Saber contra-argumentar, apresentando premissas, fazendo ressalvas ou refutando as ideias do outro, é fator primordial para construir argumentos fortes e defender com segurança a tese proposta. Existem algumas estratégias que podem ser empregadas com essa finalidade. São elas: mostrar que há um problema que gera debate ou polêmica, controvérsia. É preciso despertar o interesse dos leitores para o tema e por suas ideias. Explorar as razões justificativas para sustentar um ponto de vista. Fazer concessões para que se possa apontar restrições, que são ressalvas ou argumentos ao interlocutor. Concordar parcialmente com o interlocutor, reconhecendo assim a validade da parte, da tese que ele defende. Refutar a tese ou o argumento de opiniões contrárias, mostrando as inconsistências ou incoerências dessas ideias. Antes de darmos continuidade, vamos entender de cara como funciona. Há uma problemática discutida na sociedade. Você é a favor ou contra o uso de armas, a legalização da maconha, ou a legalização do aborto, enfim. Há uma problemática. Essa problemática precisa primeiramente ser exposta, e isso é uma exposição onde não há definitivamente a posição do interlocutor, do autor do texto, melhor dizendo. A partir do momento em que você diz o que está acontecendo, você julga, emite um juízo de valor, que é a sua tese, através de dizer que aquela medida é boa ou ruim, que é exatamente o que a gente chama de tese. Posteriormente, de dizer o seu juízo de valor, de apresentar o seu ponto de vista, dizendo que tal ação, tal atitude é benéfica ou maléfica, vai ajudar, vai piorar, são medidas radicais, são medidas draconianas, são medidas interventivas que extrapolam o limite do bom senso. Enfim, você vai emitir um juízo de valor, escolher o seu lado, a favor ou contra, e a partir daí nós vamos utilizar a argumentação do tipo refutação de ideias opostas, que no caso do Bernoulli ele chamou de contra-argumentação. Normalmente a gente começa apresentando a fraqueza do outro lado e depois a gente chuta o balde. A gente apresenta o argumento que o outro lado usa para defender o seu ponto de vista e diz que aquilo ali é ruim, por isso, e desse modo a gente desarma o nosso concorrente, o nosso opositor. São estratégias extremamente utilizadas nos debates regrados públicos, em palanques de política, pelas pessoas nos debates ao vivo, nos jornais, e preste muita atenção nessa técnica porque ela é muito interessante. Você começa dizendo que é bem verdade, que se reconhece isso, isso e isso, porém não é bem assim que a coisa funciona, tal. E aí você refuta a ideia que você acabou de apresentar.
Então, vamos entender. O esquema a seguir ilustra como acontece a ação da contra-argumentação. Primeiro, a gente apresenta a asserção inicial, que é o que está acontecendo, e depois a gente dá a nossa tese. Depois disso, a gente vai para o jogo de refutação, que é apresentar o outro lado, a versão do oposto, depois a gente diz por que aquela versão é ruim. E assim a gente acaba apresentando uma refutação de ideias opostas, uma contra-argumentação, ou por oposição ou por concessão, que é exatamente a mesma ideia, porém usando orações subordinadas concessivas, em vez de usar apenas orações adverbiais, orações coordenadas adversativas, que é o que a gente chama de oposição, usamos orações subordinadas concessivas, que é o que a gente chama de concessão. Mas a ideia oposta é a mesma coisa. E aí nós construímos nossa argumentação com base em dados, em pesquisas que provam por que nós estamos contrapondo aquele ponto ali. E por fim a gente faz uma análise mais profunda e faz uma conclusão da linha de raciocínio. Veja só. Na contra-argumentação, há inicialmente a asserção do argumento a ser contestado. Em seguida, a refutação, que pode ser por oposição ou por concessão, ação que implica aceitar ou contrapor parcialmente o argumento. Essa contestação deve ser argumentada e analisada, ou seja, deve-se explicar o porquê da discordância, apresentando os argumentos, expondo e discutindo o ponto de vista. Queria lembrar a vocês o conceito que argumento envolve a opinião através da sustentação por um fato. Nossa argumentação precisa ser provada. E quem prova o que eu estou dizendo da minha boca é o meu fato. Pesquisa, ou acontecimento histórico, ou uma comparação, ou uma justificativa, qualquer fenômeno que justifique a minha linha de raciocínio. Então, a seguir, leio o artigo Porque Precisamos Rotular Melhor os Alimentos no Brasil, sobre a polêmica acerca da mudança de rotulagem nutricional que vem nas embalagens dos alimentos ultraprocessados. O propósito é colocar os rótulos na parte frontal dos produtos, indicando a presença em excesso de substâncias prejudiciais à saúde, como açúcar, sódio, etc. Essa proposta gerou polêmica e contestação por parte da indústria alimentícia. Claro, eu gostaria de começar fazendo uma abordagem geral da temática. Vejam só, nós estudamos na biologia água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e as sais minerais, enfim. Aí, nós, teoricamente, estamos entendendo o conceito do que é glúten, do que é gorduras trans, do que é colesterol, e nós consumimos os produtos de forma super nutritiva, super conscientes, porque nós já passamos pela disciplina de biologia e nós aprendemos tudo isso, certo? Não é assim que funciona. Nós continuamos consumindo a nosso bel prazer e deleite qualquer tipo de produto que aparentemente se apresente super, hiper gostoso. E assim nós consumimos os nossos elementos supercalóricos, super, ultra, micro, metra processados e nos tornamos pessoas com doenças crônicas seríssimas. Chegou a proposição da colocação do rótulo nutricional do produto em vez da parte de trás da embalagem, na parte da frente, para alertar as pessoas daquilo que elas consomem. Super vai funcionar, né? Porque a gente não lê as partes de trás, porque nós não vemos que existe uma parte de trás. E não porque nós não compreendemos aqueles asteriscos dos valores calóricos, porque todo mundo entende, né? Quantas calorias o produto tem por conta daquele asteriscozinho lá, né? Estava eu passando pelo supermercado e vi uma propaganda de uma lata de óleo que dizia assim, sem colesterol. E de repente essa lata de óleo passou a ser a mais consumida do supermercado. Porque todo mundo, quem é que quer comer colesterol? Ninguém, né? E aí as pessoas, compravam a lata que se dizia sem colesterol, óleo de soja. De repente, outra marca concorrente colocou óleo de soja sem colesterol embaixo, como qualquer óleo vegetal. Porque o óleo vegetal não tem colesterol. O colesterol só existe em gordura animal. Mas nós já sabemos disso porque nós já estudamos na biologia, não é isso? Então, super problemática a questão de se colocar o rótulo dos produtos nutricionais ali, o rótulo nutricional na frente. Porque a gente só lê por preguiça, porque tá no verso, né?
e não porque a gente não conhece as coisas. Olha só o quão irônicos somos. Olha só o que realmente nos falta. O que está nos faltando para uma boa alimentação é exatamente o conhecimento daquele produto, daquela nomenclatura. E sim, talvez, provavelmente, se colocar o rótulo na frente, irá chamar mais a atenção do consumidor ao ler aqueles componentes nutricionais, aquelas composições químicas super simples que existem nos rótulos. Então, e aí, gente? Será que é um problema tão grande mesmo colocar o rótulo na parte da frente do produto? Enquanto isso, vamos avaliar o texto, página 17. Por que precisamos rotular melhor os alimentos no Brasil? Está em debate no Brasil a adoção de novas regras de rotulagem nutricional. Especialistas de todo o mundo apontam que o modelo de advertências, aquele que inclui um alerta na parte da frente das embalagens dos alimentos ultraprocessados, sinalizando a presença em excesso de nutrientes críticos como sódio, açúcar e gordura, é o mais eficaz em informar os consumidores sobre as reais características de um produto. Concordam ou discordam? Se houvesse na parte da frente do produto um alerta lá, piscando, dizendo atenção, produto rico em sódio, será que as pessoas ainda entenderiam que ali era o sal, que ali aumenta a pressão? Enfim, acredito que parte bem mínima da população entenderia sim que ele é um risco. Vocês sabiam que o miojo, naquele pacotinho de tempero, tem sal o suficiente para 4 colheres de chá, que é exatamente a quantidade limite de sal que você pode consumir no dia? E quando você consome um miojo todinho, você já consome o sal referente ao que o seu corpo aguentaria no dia. E nós não sabíamos disso, né? Então, o que acontece? O que se propõe é que rotulem-se na parte da frente, em a pisca-alerta ali, qual é o produto que está ali em mais quantidade, que prejudica mais a saúde. Talvez sim, talvez as pessoas mais orientadas se alertariam e escolheriam um produto mais menos prejudicial, vamos fazer assim. Até aqui entendemos que não há opinião, a pessoa simplesmente está apresentando que rotular os produtos na parte da frente como sinal de alerta para a presença excessiva de produtos que fazem mal à saúde estaria fazendo com que fosse uma forma mais eficaz de informar os consumidores sobre as reais características de um produto. Parágrafo 2. É o que diz também o relatório técnico da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elaborada após exaustiva análise de evidências científicas, debates com diferentes atores dos setores públicos e privados. Mas a indústria de alimento não está nada satisfeita, porque elas estão alegando que vão perder venda, né? Então, até aqui, nós entendemos apenas que há um debate. O autor desse texto não se posicionou, ele só disse que está acontecendo isso e que a indústria alimentícia não está satisfeita. Terceiro parágrafo. Uma projeção feita por uma consultoria a pedido de representantes do setor de alimentos não saudáveis busca enfraquecer o relatório da Anvisa, afirmando que a implementação do modelo da advertência traria consequências como retração do consumo interno, prejuízo às exportações, impactando na produção, emprego, renda e geração de tributos. Eu estou apresentando agora o argumento contrário. O que o setor alimentício de indústrias não saudáveis apresenta? Olha, pessoal, se nós encomendamos aqui um relatório feito por uma consultoria própria e eles alegaram que se isso acontecer, nós vamos ter uma retração do consumo interno e impacto na nossa exportação. Então, não vamos colocar esse rótulo aqui não, tá? Porque é melhor vender e prejudicar a saúde do que prejudicar a venda, né? E aí, após o autor desse texto apresentar o que dizem o setor industrial, ele vai apresentar o contra-argumento. Os argumentos, porém, são inconsistentes, imprecisos, estão baseados em estimativas que contêm erros metodológicos graves, não resistem a uma análise criteriosa e atenta e não devem ser levados em consideração pelos tomadores de decisão. Ou seja, ele está agora elencando uma série de adjetivos para posicionar-se diante da questão. O autor desse texto diz N palavras negativas para se apresentar como contrária à posição do setor alimentício.
E ele continua no próximo argumento. Um dos argumentos mais frágeis utilizados pelos fabricantes é o de que o modelo de advertências poderia causar uma retração de 10% no consumo interno, porque os brasileiros não ficariam satisfeitos com as mudanças implementadas nos rótulos. A estimativa, porém, é totalmente compatível com dados divulgados pela própria indústria, que apontam que apenas 6,4% dos consumidores alegam que os rótulos são determinantes no consumo. Ainda assim, esses consumidores tenderiam a trocar de produto em busca de uma opção sem advertências nas embalagens, mas sem deixar de consumir, o que enfraquece ainda mais o argumento de retração do consumo. Ou seja, teoricamente, não haveria uma retração do consumo. As pessoas apenas optariam por consumir algo mais saudável. Então, o setor da indústria está alegando um argumento de que haveria retração do consumo de 10%, como se por acaso as pessoas deixassem de comer só porque viram o nome sódio lá em aberto, lá excesso de sódio, excesso de glicose, excesso de colesterol. Em vez de não consumir, as pessoas iriam procurar um produto mais saudável. E em vez da indústria produzir algo mais saudável, ela está querendo omitir a informação para o consumidor. Então é tudo isso que está acontecendo aqui nesse texto. Mas olha a precisão de argumento, de posicionamento que o autor do texto utilizou. Não se esqueçam que isso é um artigo de opinião e que não é a mesma estrutura do Enem, tá? Não se esqueçam que no Enem a gente não tem um espaço para escrever um texto tão grande. Vamos continuar. Ainda assim, esses consumidores tenderiam a trocar de produto em busca de uma opção sem advertências nas embalagens, mas sem deixar de consumir, o que enfraquece ainda mais o argumento. Você vê, no primeiro momento, eu apresento que a indústria diz que vai retrair 10%, mas que, na verdade, isso não vai acontecer, porque apenas 6,4% é a expectativa feita pelos consumidores que alegariam que os rótulos não, os rótulos ajudariam a decidir a consumir ou não o produto, mas que em vez de não consumir o produto de forma alguma, as pessoas iriam trocar de produto, o que prejudica o produto que está sendo vendido de forma muito prejudicial à saúde, em detrimento de outro mais saudável. E assim eu tenho um argumento, que é o argumento que o meu opositor usa, eu apresento e depois eu dou uma refutada nele. Eu digo, olha, mas não é assim que funciona. Ele está alegando isso, mas isso não é verdade. É isso que é uma contra-argumentação. É bem verdade que, ao apresentar o rótulo na parte da frente do produto, haverá uma retração de consumo. Mas, na verdade, o que vai acontecer é uma retração do consumo do produto em específico, pois os consumidores irão procurar um produto paralelo que seria mais saudável. E aí é por isso que as indústrias não estão aceitando o projeto. É assim que funciona um contra-argumento. Bota o lado contra, depois eu digo por que ele tá ruim, por que ele tá errado. Finalizando, além disso, associar a escolha dos produtos ao simples fato de estarem supostamente em desacordo com o modelo de rotulagem que ocupa menos de 5% das embalagens é, no mínimo, questionável. Além disso, o impacto econômico estimado está baseado em uma pesquisa da empresa de opinião e comportamento Ibope Inteligência, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, realizada em 2017 e que não é representativa da população brasileira. A proporção de indivíduos das distintas faixas etárias, nos níveis de escolaridade, nas condições do município, difere substancialmente quando a pesquisa Ibope é comparada com dados da PNAD, que são a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, levantamento populacional oficial realizado pelo IBGE. Olha que interessante, né? O Ibope realiza uma pesquisa há anos atrás. Essa pesquisa se informou através de um público específico, quando na verdade a faixa etária, a escolaridade, você sabe muito bem que para você compreender o que é sódio, você precisa ter passado pelo curso de ensino médio, pelo menos o básico da química. Qual é o efeito do sódio no seu organismo, você precisa ter um conhecimento mínimo. Então, se você perguntar para uma pessoa mais velha, que não teve essa escolaridade, o que é sódio, o que é o cloreto de sódio, o que é o glutamato monossódico, que são sais que não são sensíveis às papilas gustativas, mas que aumentam a pressão arterial do mesmo jeito, o que é aumento do colesterol, do LDL, do HDL, e que há também a ideia do glúten, das gorduras trans. Essas pessoas não sabem o que é.
Não sabem o que isso significa. De modo que, se eu direcionar minha pesquisa para tal público ou para tal público, eu vou ter um resultado diferente. E é isso que o argumento aqui está alegando. Que, além disso, essa pesquisa apresentada pelo concorrente aí, pelas indústrias do setor alimentício, é fictícia, porque é um corte de público muito específico. Quando, na verdade, o que deveria ser baseado era o PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a Morte do Auxílio, feita no território nacional pelo IBGE. E essa sim é considerada válida. E aí eles vão desarmando o inimigo por meio de apresentar os pontos fracos da argumentação que o inimigo usa. Eu botei inimigo aqui como se fosse opositor. Finalizando, página 18 diz: o que a indústria também parece ignorar é que o modelo de advertências estimula a reformulação de produtos não saudáveis para que deixem de exibir o selo de alerta. Esse também é um movimento que tem sido observado no Chile. Se levado em conta a possibilidade de reformulação, o impacto no consumo e, consequentemente, na produção da indústria de alimentos seria bem menor. Por fim, impactos positivos potenciais devem ser considerados. Reduzir o consumo de nutrientes críticos, por exemplo, traz ganhos, sobretudo, para a saúde e o bem-estar em geral da população. Obesidade, diabetes, problemas do coração e câncer estão entre as doenças mais comuns ligadas ao consumo excessivo de produtos ultraprocessados. Esses aspectos afetam a saúde da população, devem ser pesquisados para se saber o impacto das políticas de rotulagem de alimentos. Se existem evidências de que o modelo de rotulagem frontal seja mais efetivo para atingir os benefícios esperados pela política, esses impactos positivos devem ser considerados na análise de custo-benefício do modelo a ser adotado. Ou seja, se nós observarmos que a longo prazo há uma redução de investimento na saúde pública devido ao não consumo desses produtos que causam uma doença crônica, seria melhor colocar na balança os prós e os contras de se rotular em larga escala e não apenas em loco, questão de consumo e de lucro da empresa afetada. Nós deveríamos ver quantas pessoas estão morrendo, qual o prejuízo que isso tem causado para a saúde pública, qual o prejuízo que isso tem causado para a população economicamente ativa, porque quando uma pessoa morre, ela deixa de produzir, deixa de gerir renda, a família padece porque não há renda para aquela família, enfim, são N situações que devem ser pontuadas. O texto finaliza com essa linha de raciocínio, um texto que é com certeza totalmente diferente do que o Enem cobra, mas que sim, é super válido esse critério de argumentação. Quando o tema é dicotômico, a favor ou contra, o estilo argumentativo do tipo refutação de ideias opostas ou, segundo Bernoulli, contra-argumentação, é magnífico. Vamos aprimorar um pouco mais, eu vou deixar um exercício para vocês, eu vou colocar um texto para que vocês identifiquem a técnica de refutação de ideias opostas e aí vocês respondem para mim no e-mail rosiararaújo@gmail.com que eu lhe retorno, tá bom? Ó, um beijo, até a próxima aula.